Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e neste vídeo vamos tirar algumas dúvidas de quem acompanha os nossos canais, nossos conteúdos nas redes sociais. Professor, e com relação às certidões negativas de débitos? CND federal, estadual, municipal, FGTS, trabalhista. Sei que a de FGTS e a federal são obrigatórias. E as outras, não preciso solicitar? A dispensa de documentação na fase de habilitação sempre foi um tema polêmico. A nova lei, Lei 14.133, pelo menos trouxe algumas novidades nesse assunto, né? Ela traz no seu artigo 70 algumas hipóteses de dispensa de documentação de habilitação, seja para pronta entrega, seja de pequeno valor, ou seja para um valor significativo relativo a pesquisas e desenvolvimento. Nesses casos, é possível dispensar total ou parcialmente a habilitação, pelo menos é isso que a lei fala, e aí vai o problema que o nosso colega trouxe na dúvida. Eu não posso dispensar a certidão do FGTS e do INSS, porque a Constituição exige que eu esteja regular para celebrar contratos com a administração pública. Então, primeiro assunto, a lei está errada quando ela diz que eu posso dispensar totalmente, eu posso dispensar parcialmente essa documentação. Começando, eu tenho que exigir FGTS e INSS. Outra documentação que é essencial, eu preciso exigir o CNPJ para saber se a empresa existe, está regular. Eu preciso exigir basicamente esses documentos. A partir daí, tudo que eu exijo a mais, se preenchidos os requisitos previstos no artigo 70, são cuidados a mais que eu tenho na minha contratação. Ou seja, preenchidos os requisitos do artigo 70, licitação de pronta entrega, de pequeno valor ou para pesquisa e desenvolvimento, eu posso dispensar a documentação. Quais que eu não posso? Eu não posso dispensar a documentação do FGTS, INSS e o cartão do CNPJ, que são os dados necessários para a contratação da empresa. Obviamente, quanto mais vai complicando o objeto ou tornando-se relevante, mais necessário algumas documentações complementares, como a qualificação técnica, um atestado de capacidade técnica, um registro certificado profissional, por exemplo, se é um serviço de pronta entrega, mas envolve engenharia, eu preciso de um engenheiro nisso. Então, essas documentações podem ser exigidas nessas condições, mas é uma faculdade do gestor que tem mais liberalidade para preencher essas condições. A nova lei depende também de regulamentações e ajustes no Compras.net ou não? Tenho essa dúvida. Muito bem. A pergunta sobre a implementação da nova lei e os sistemas que já existem realmente traz dúvidas para quem aplica. Sem sombra de dúvida, todos os sistemas de licitação eletrônico, seja Compras.net, portal de compras públicas, Licitanet, licitações vão precisar se adaptar à nova lei, principalmente pela etapa recursal, que a gente já falou em outro vídeo, que a nova lei prevê que você tenha 2 momentos de intenção de recurso, apesar de uma etapa recursal única. Você tem uma intenção de recurso depois da habilitação e outro depois da citação da proposta, ou vice-versa. Primeiro um depois da citação da proposta e outro após a habilitação, mas uma única fase recursal. Essa intenção de recurso partida, nenhum sistema estava adaptado até a vinda da nova lei. Aí é verificar quais sistemas vão se adaptar mais rápido, quais sistemas são mais vantajosos para você decidir por qual sistema você vai utilizar. A esfera federal está vinculada ao Compras.net, mas se você não é um órgão federal, aproveite e vá à forra. Tem sistemas excepcionais que podem facilitar a sua vida. Como está a inexigibilidade de licitação? A inexigibilidade de licitação na nova lei de licitações, Lei 14.133, segue muito do que a gente já conhece. Eu só posso fazer uma inexigibilidade de licitação se for inviável a competição. Essa é a regra geral. Além disso, eu tenho a possibilidade de contratar um notório especialista em caso de serviços técnicos profissionais especializados, contratação de artista, fornecedor exclusivo, locação de imóvel, onde apenas um imóvel atende a necessidade de administração, que na 8666 estava na hipótese de dispensa. Veja, e era uma inexigibilidade, na verdade, então a lei agora é mais precisa nesse critério. Então vale destacar que a inexigibilidade de licitação continua com a mesma filosofia, agora a lei apenas é mais específica nas suas hipóteses, mas as hipóteses continuam sendo exemplificativas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele traz alguns exemplos e podem ter outras hipóteses que não estão exemplificadas no artigo, mas que também são inviabilidade de competição.
ok? Feedback. Parabéns pelo conteúdo que os senhores têm postado sobre a nova lei de licitações. Sou servidor público, atuo na área de licitações públicas e tem sido muito bom receber essas doses de conhecimento de maneira sempre muito didática. Obrigado. Fico muito feliz com a sua mensagem. Nosso objetivo é esse mesmo, poder ajudar o gestor público a enfrentar os desafios que a nova lei vai trazer. Continue acompanhando nosso canal, nossas redes sociais, que a gente vai sempre trazer conteúdo válido, útil para você e tirar as suas dúvidas. Grande retrocesso, generalizar os serviços jurídicos e contábeis para fins de contratação direta. Esse tema é extremamente polêmico, meu amigo, e eu confesso que já gravei um vídeo aqui no nosso canal concordando com você. Não acho que é possível pegar por nicho e dizer que esse serviço é por sua natureza singular. Seja de advocacia, seja de contabilidade, seja de engenharia, seja qual for o nicho. Nosso universo profissional é muito robusto, é muito denso. E você tem cenários onde o serviço é usual, é mais tranquilo, e você tem cenários onde o serviço realmente é singular. Quando você junta tudo e coloca tudo no mesmo saco, você acaba desmerecendo uns e supervalorizando outros. Infelizmente, a gente tem visto essa norma surgida em 2020 veio como uma retaliação, como uma resposta a alguns órgãos de controle que não entendiam que praticamente nada da advocacia era singular. E aí a movimentação das classes sociais foi, vamos fazer uma lei para dizer que tudo é singular. Os dois procedimentos são errados na nossa análise. É necessário uma análise caso a caso. Por quê? Porque você tem que ter cautela. Quer ver um exemplo que os tribunais de contas estão errados? Determinado Tribunal de Contas obrigou o município a licitar para fazer recuperação de tributos do governo federal. O município tinha feito uma contratação direta de inegibilidade, o Tribunal de Contas suspendeu, mandou licitar. O município licitou, contratou advogado de menor preço, o advogado executou o serviço e perdeu a causa. O município foi condenado em 60 milhões de reais por sucumbência. E a pergunta é, quem paga a conta? É o município ou o Tribunal de Contas? Veja que dependendo do nicho que você trabalha, do objeto que você está falando, torna evidente que você precisa de um especialista. Não é qualquer advogado que vai conduzir a situação. O difícil nessa seara, e eu vou falar de advocacia porque é uma área que eu conheço, não conheço tanto da contabilidade, o difícil é você estabelecer a linha. Até onde um advogado mediano, um advogado novo, um advogado com não tanta experiência atende a demanda e quando que você precisa de um especialista, realmente que o nome valorize, que o histórico dele seja um diferencial na contratação. Esse sempre foi a grande dificuldade. E, infelizmente, a saída que a nossa classe encontrou foi essa nova lei. Também não concordo com você que ela não é uma boa solução, mas é o que passou no Congresso Nacional e a gente vai seguir pelo futuro próximo até esperar os tribunais de contas se manifestarem sobre isso. É uma briga que não acabou e ainda vai dar muito pano para manga. A eficácia dos contratos oriundos das contratações diretas, nesse momento, não ficariam vinculadas à disposição do artigo 94? A questão é polêmica, como você viu no vídeo acima. Realmente, esse dispositivo está previsto na lei, dizendo que os contratos não têm eficácia ou é condição de eficácia a publicação no PNCP. Qual é a construção jurídica que nós estamos fazendo? Nós e vários outros doutrinadores, como Rony Charles, José Anacleto e vários outros que nós temos conversado, que eu não lembro aqui de cabeça. Qual é a questão? A lei está vigente. Não dá para ter uma lei vigente e ela não produzir eficácia. Porque uma lei de licitações e contratos, ela quer o quê? Fazer licitação ou não e celebrar contratos. Se o contrato não é eficaz, a lei efetivamente não está vigente. Desse modo, torna-se, na nossa opinião, claro que uma regra operacional não poderia tirar a vigência jurídica de uma lei. Principalmente porque a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas visa atender ao princípio da publicidade. E na própria contratação direta existe um dispositivo específico lá no 72, parágrafo único, atendendo ao princípio da publicidade. Mais do que isso, se os municípios de menos de 20 mil habitantes podem não usar o PNCP, por que quem é maior que 21 habitantes, enquanto não existe PNCP, não pode?
Entendemos que a faculdade para o município de 20 mil habitantes ter um prazo maior para se adequar é justamente a dificuldade de integrar, de se preparar, de se alinhar com o PNCP. Então, é razoável esse prazo, 6 anos, pelo menos eu entendo ser razoável. Agora, se o município de 20 mil habitantes já pode usar a nova lei enquanto não tem PNCP, por que o município maior, um estado, não pode? Porque tem que aguardar um ato normativo, um sistema a ser implementado pelo governo federal. Se ele não é condição de nada, ele apenas exige ele apenas estabelece uma regra de publicidade. E existem outras na lei. Então, é possível atender a publicidade, seja pelo artigo 72, seja lá pelo artigo que fala dos municípios até 20 mil habitantes. Vou divulgar em diário oficial, porque lá nesse dispositivo de 20 mil habitantes fala. Vou divulgar no meu site, porque o artigo 72 fala. E atendo ao princípio da publicidade. Eu vou além, divulgo em vários outros canais. Por quê? Para atender a publicidade. Mas não faz sentido o país ficar aguardando um portal vir. Quer ver um ponto crítico? Imagine que esse portal não vem antes de 1º de abril de 2023. 1º de abril de 2023, a Lei 8.666, 10.520, o RDC deixam de existir. Como é que eu vou licitar se eu não puder licitar pela nova lei? Porque o PNCP não existe. Eu vou ficar sem lei no país? Não faz sentido essa construção não é razoável. Por isso a gente entende que é possível a construção jurídica, que os contratos têm eficácia enquanto não existe o PNCP, serem divulgados de outro modo. Quando vier o PNCP, ou ele divulga no PNCP, ou está na exceção dos municípios até 20 mil habitantes. Espero que tenha respondido a sua dúvida. E é um tema polêmico. O Comprasnet será, em breve, o novo PNCP? Então, sua pergunta é um exercício de futurologia. Nós não temos bola de cristal, o que a gente pode fazer é imaginar. Eu entendo que o Comprasnet não vai virar o PNCP. No máximo, se o governo federal quiser, ele vai ser uma parte integrante do PNCP. Por quê? Porque o PNCP tem muitas atividades, mas uma delas não é fazer licitação. Os portais que fazem licitação vão se integrar com o PNCP para divulgar editais, divulgar o seu contrato e divulgar a ata da licitação. Do mesmo modo que o Comprasnet pode se integrar, mas ser uma parte além, como outros sites privados podem, como o portal de contratações públicas, como o Licitanet, como Licitações E do Banco do Brasil, eles podem se integrar ao PNCP. Não vejo como condição o Comprasnet fazer parte do PNCP. Algumas funções, sim. O SICAF vai ser o PNCP, outras atividades vão integrar o PNCP. O Comprasnet eu acho que ele vai ser integrado, mas não vai fazer parte do PNCP. Mas, de novo, exercício de futurologia. Quem pode fazer parte da comissão de licitação muda com a nova lei? Esse tema é um tema extremamente relevante. Por quê? Na nova lei eu não tenho mais a regra da comissão de licitação. A regra é o agente da contratação, que pode ser substituído por uma comissão de licitação. E aí surge a dúvida. Por quê? O agente da contratação tem que ser servidor efetivo. Essa é uma novidade na lei. Contudo, a lei não fala da composição da comissão de licitação. Algumas pessoas entendem que, como a comissão substitui o agente, todos os membros da comissão têm que ser efetivos, o que seria uma inovação, uma novidade, uma mudança de regra em relação ao 8.666. Eu entendo por outro lado, se a lei não fala, eu posso regulamentar. Inclusive, esse dispositivo ele carece de regulamentação, conforme propriamente previsto na lei. Ou seja, o Estado, o município e o órgão podem fazer uma norma interna estabelecendo as condições que os servidores, sejam comissionados, efetivos, precisam atender para participar da comissão de licitação. Então, isso é um ponto que ainda vai carecer sempre de regulamentação para dar a melhor resposta. A lei não responde essa pergunta, felizmente, porque deixa os estados, os órgãos, os municípios se adequarem à sua realidade para e passo com essa demanda. O que é preciso? Que eles sejam capacitados, porque isso está no artigo 7º, todo mundo participa de licitação, participa do processo licitatório, tem que ser capacitado. Então, esse requisito é novo, obrigatório, está na lei e, aqui entre nós, muito bom para você e para o país. Espero que você tenha gostado desse momento de Tirar Dúvidas, compartilhe com seus amigos, siga nosso canal, curta esse vídeo e siga a gente nas outras redes sociais. É sempre um prazer estar com você e poder ajudar a gestão pública. Até mais!